Olá, Igreja do Senhor, graça e paz. Vamos fazer uma leitura bíblica? Vamos abrir na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículos 7 a 10. Diz assim a carta: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, louvemos a Deus pelo seu amor eterno. Vamos louvar a Deus Pai, que deu a vida do seu Filho unigênito para receber em si mesmo o castigo pelos nossos pecados. Sim, ele nos amou primeiro. Um amor perene. Vamos cantar o hino 88, Amor Perene. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não me romper a luz, almando o Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. E amavas-me, Senhor, quando imolado por mim sofreu na cruz o meio Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil do teu amor perfeito trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor, és sempre todo amor. Nós vamos continuar lendo a primeira carta de João, no capítulo 4, agora a partir do verso 11 ao verso 15. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós
e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Irmãos e irmãs, nós sabemos que naquele grande dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nosso Senhor domina sobre céus e terra. Ele está no governo de todas as situações, quer sejam elas doces ou agridoces. Ele nos guarda e apacenta como a um rebanho. Ele é o nosso pastor. Ele é o Senhor. Vamos louvar a Deus com o cântico Glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Oremos. Ó Deus nosso, Senhor Deus dos céus e da terra, Senhor que tudo fez, o Senhor que tudo sustenta, o Senhor que governa o mundo, o Senhor que nos amou primeiro, enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, Senhor. E nós te confessamos, Senhor, que pecamos contra ti e te louvamos porque em Jesus nós temos o perdão, somos justificados diante de Deus porque Ele nos substituiu, Senhor, sofrendo e morrendo na cruz no nosso lugar. Mas nos lembramos também, Senhor, que Tu ressurgiste. Jesus, Tu ressurgiste dos mortos, Senhor. E como ressurreto dentre os mortos, como cantamos, Senhor, Tu és o Senhor,
Senhor, dos céus, da terra e de tudo que neles há. Louvado seja o teu nome, que nesse dia, Senhor, em nosso culto de adoração, possamos, ó Senhor, estar celebrando, Senhor, tão grande salvação e tendo os nossos corações consolados, Senhor, confortados pela tua verdade, a verdade eterna, Senhor, registrada e garantida para nós, segundo a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Fica conosco e continua conosco nesses momentos de louvor e adoração ao teu nome. Amém. Nós vamos estar ainda lendo na primeira carta de João, capítulo 4, agora a partir do verso 19, de 19 a 21. O apóstolo João escreve assim: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Vamos cantar agora o cântico Ame ao Senhor. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Nós agora vamos ler no Evangelho de João, capítulo 15, versos 12 a 15. Assim escreveu o evangelista sobre o que Jesus vinha dizendo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Gente, enquanto o mundo se atemoriza diante das coisas que sucedem, como a presente pandemia, aquele que é nascido de Deus tem ao seu lado um amigo. Esse amigo, Jesus Cristo,
nos ajuda a caminhar seguros, a confortar o nosso próximo. O Senhor Jesus também nos traz paz ao coração. E como amigo de Deus, podemos desfrutar do seu amor, perceber a grandeza do seu poder e contar sempre com o seu cuidado pastoral. Cantemos então um último cântico, o Amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Senhor, nosso Deus, te louvamos, Senhor, porque Tu tens nos feito conhecer, Senhor, os Teus caminhos e nos conduzido, Senhor, pelo Teu caminho, Senhor, tomando-nos pela mão, nos ensinando, ó Deus, e caminhando conosco como amigo, ó Deus, para nos livrar do engano, Senhor. Recebe o nosso louvor, tudo aquilo que cantamos, e, ó Deus, que expressa a Tua verdade, que expressa, Senhor, o Teu desejo, que expressa o Teu amor por nós, por todos os Teus filhos. Louvado seja, Senhor. Continua conosco nesse culto e fala ao nosso coração para que possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de um versículo da Bíblia que é muito importante que você tenha aqui, ó, de memória, para você sempre se lembrar dele. É o primeiro versículo do Salmo 23. Muitos de vocês já conhecem. Quem conhece vai poder relembrar. Quem ainda não conhece esse versículo vai poder aprender. Eu vou falar uma vez o versículo e depois vocês podem repetir junto comigo, tá bom? Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos falar junto comigo? No 3. 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor
e nada me faltará. Sabe por que é importante você lembrar disso todos os dias? Porque Deus é pra gente como um pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas cuida das suas ovelhas com todo amor e carinho. Se uma ovelha se machuca, ele ajuda a ovelha a se recuperar. Se uma ovelha se perde, ele vai atrás da ovelha para trazê-la para bem pertinho dele. Deus é assim com a gente. Se algum dia a gente está triste, Deus está perto de nós para nos ajudar, para nos consolar. Se a gente sente medo, não se esqueça que Deus está junto com você e Ele pode te acalmar. Se algum dia você sentir falta de alguém ou de alguma coisa, não se esqueça que Deus providencia tudo o que você precisa. Então você não vai sentir falta de nada. Deus é tudo aquilo que a gente precisa. Tá bom? Não se esqueça disso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei o mal. Não temerei, não temerei, não temerei o mal. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom dia, igreja. Ontem eu estive na IPBG pela manhã e me deu uma saudade tão grande de estar com vocês, saudade de cultuarmos a Deus juntos, de cantarmos, de louvarmos, de orarmos, de conversar, de abraçar. Que saudade de ver as crianças correndo, brincando e se divertindo ali no pátio. Mas, irmãos e irmãs, apesar do nosso distanciamento, nós continuamos unidos em fé, em esperança e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus continue cuidando da sua família em nome de Jesus. Eu quero saudar nesse momento os nossos visitantes. Você que nos visita aqui no nosso canal, na internet, você é muito bem-vindo no nosso meio. Que Deus te abençoe, que Deus fale com você nessa manhã, que a palavra do Senhor penetre no mais profundo do seu coração. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui conosco. Mas antes de ouvirmos a palavra do Senhor pelo pastor Jonatas, nós vamos orar. Eu quero orar pelas nossas crianças, eu quero orar pelas nossas famílias, eu quero orar também pela nossa nação.
Então aí onde você está, eu te convido a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e falar com Deus. Vamos orar juntos? Vamos falar com o Senhor? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela oportunidade de, mesmo à distância, estarmos juntos aqui nesse momento para cultuarmos o Teu glorioso nome. Senhor, eu quero orar pelas nossas crianças. Obrigado pelas nossas crianças, Pai. Obrigado por elas, pela vida delas. Obrigado porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido, o Senhor tem amparado os nossos filhos. Louvado seja o Teu nome. Deus, muito obrigado porque está difícil para a gente ficar em quarentena, isolado em casa, e certamente está muito difícil para eles também. Então eu quero pedir, Pai, que o Senhor continue dando a eles paciência, saúde, perseverança, alegria, Deus, em nome de Jesus. Que os nossos filhos, que as nossas crianças passem por esse momento crescendo em maturidade, Deus, e também crescendo em confiança, em dependência do Senhor. Nos ensine, nos ajude como pais a, nesses momentos, estarmos mais perto deles, orando com eles e ensinando a sua palavra para eles também, Deus, em nome de Jesus. E por isso, Deus, eu peço que o Senhor também abençoe as nossas famílias, as famílias da nossa igreja. Deus, Pai, aqueles que estão enfermos nesse momento, que o Senhor alcance com cura, que a sua mão poderosa, Deus, cure em nome de Jesus e para a glória do teu nome, se assim for da sua vontade. Deus, eu também quero interceder por aqueles que têm vivido dificuldades nas suas finanças profissionais, que têm perdido seus empregos ou que estão, Pai, sabe, com as suas profissões, com a sua renda em risco. Cuide, Pai. Derrame confiança, derrame paz, derrame provisão, Deus, sobre essas famílias. Desperte pessoas, familiares, amigos, para servirem com generosidade essas famílias, essas pessoas, em nome de Jesus. Mas eu oro também, Pai, pelo nosso país, pela nossa nação, pelos governantes, pelos líderes do nosso Brasil. Alcance-os, Deus, e dê a eles quebrantamento, dê a eles, Pai, sabedoria, que a graça do Senhor os alcance para que eles governem bem a nossa nação, Deus, e que as decisões sejam sábias. Tem misericórdia do seu povo, tem misericórdia daqueles que hoje são menos favorecidos, Deus, e têm sofrido mais em meio a essa pandemia. Alcance, Pai, liberte, cure, salve, para a glória do teu santo nome. E eu também oro agora para que o Senhor use do pastor Jonatas, da sua mensagem, para falar ao nosso coração. Nós precisamos da tua palavra e queremos ouvir a tua voz. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, irmãos. É um prazer muito grande mais uma vez estarmos aqui nesse período de pandemia, podendo estudar a palavra com vocês neste culto e tendo a expectativa muito grande de pouco tempo a gente poder, ou em pouco tempo nós podemos estar de volta com as nossas reuniões mais em segurança, na certeza que não haverá mais nenhum risco de contaminação. Eu e o pastor Daniel discutimos sobre qual seria o nosso tema, tendo terminado a série no domingo passado, e decidimos então trabalhar durante alguns domingos sobre esse tema. Vai passar rápido. Tem coisas na vida que você só vê quando desacelera. Talvez o tema vai passar rápido nos leva a pensar na pandemia, que isso termina logo, que isso vai ser breve, que em pouco tempo todas as coisas voltarão ao normal, muito embora não mais como era antes. Mas quando a gente coloca o subtema, tem coisas na vida que você só vê quando desacelera,
Nos chama a atenção que muitas vezes quando saímos da rotina, quando paramos, e às vezes a parada acontece obrigatoriamente, como uma pandemia, às vezes acontece obrigatoriamente com uma enfermidade, às vezes acontece obrigatoriamente com aposentadoria, é quando nós paramos e refletimos sobre a vida, sobre como investimos o nosso tempo, como investimos os nossos princípios, como conquistamos os sonhos que tivemos ou porque nos frustramos diante dos sonhos que não alcançamos. E nós gostaríamos de levá-lo, nesses próximos domingos, a pensar em coisas que valham a pena a gente investir. Tendo a ideia que as coisas passam rápido e que a vida vai passar muito rápida, nós precisamos discernir aquilo que, de fato, a Bíblia chama de valor e de prioridade, para que quando tivermos que desacelerar novamente, nós possamos olhar e verificar que valeu a pena ter vivido da maneira como nós vivemos. E eu vou usar como um texto nessa mensagem introdutória o Salmo de número 90, que é um salmo conhecido, é o único salmo relatado na Bíblia como o Salmo de Moisés. No Velho Testamento, no Pentateuco, nós temos vários cânticos entoados por Moisés, mas somente esse salmo foi para o saltério, que é o livro dos hinos, para ficar na história, sendo cantado como um salmo de Moisés. Veja o que Moisés nos diz sobre a criação e sobre a humanidade. Ele diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente nos anos. Quem conhece o poder da tua ira e a cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. No início disse que o Salmo era creditado a Moisés como autor, e na verdade o Salmo 90 tem sido descrito como uma canção sobre o poder e o propósito de Deus, com tons que destacam a fragilidade e transitoriedade do ser humano. É um magnífico poema escrito sobre a fugacidade da vida humana, à luz da vívida fé do poeta na promessa de Deus. Isaac Taylor assim classificou o Salmo 90. É a composição humana mais sublime, com os sentimentos mais profundos, as mais elevadas concepções teológicas e magnífico em suas ilustrações. As pessoas e as nações podem mudar, envelhecer, morrer, mas Deus permanece inalterado, eterno, em sua majestade. Estilo robusto, tema vasto, identificação frequente com a linguagem de Deuteronômio, a estampa da antiguidade,
Esses elementos ajudam a apoiar o ponto de vista de que Moisés, de fato, foi o autor do Salmo 90. Mas partindo do pressuposto que nem todos nasceram na igreja, que nem todos desde criança participaram da escola bíblica dominical, surge uma pergunta: tá bom, pastor, esse salmo é de Moisés, mas quem foi Moisés? Ele foi alguém criado no palácio egípcio, apesar de ser do povo de Israel. Faraó, com medo do crescimento do povo e com medo da ameaça desse povo se rebelar contra ele, pediu para as parteiras matarem todas as crianças. Elas desobedecem, Deus as honra, dando-lhes família e filhos. Faraó questiona, elas dizem, as hebreias são muito fortes, quando a gente chega para trabalhar no parto, as crianças já nasceram. Assim nasceu Moisés. Quando o faraó percebe que ele havia sido enganado, ele manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos. A mãe de Moisés o coloca no cesto, coloca no rio, pede para a irmã dele, Miriam, acompanhar, e a filha de Faraó o vê enquanto tomava banho, salva a vida de Moisés. Miriam aparece e fala assim, que aqui eu arrume uma mãe para cuidar dele até que ele desmame, e ele ficou com a mãe por um tempo e depois foi para o palácio, sendo criado com os melhores professores da época. Alguns acreditam que ele era poliglota, estudado na ciência de ponta existente numa liderança como era o povo egípcio, e vive no Egito até os 40 anos. Quando vê um dos seus patrícios, judeu, sendo espancado por um egípcio, ele intervém, mata o egípcio, o enterra na areia, ele é descoberto, se torna fugitivo e vai para o deserto, onde é hospedado por Jetro e se torna genro dele, casando-se com Zípora. Na verdade, esse primeiro período da vida de Moisés é marcado talvez por uma liderança onde ele se sinta o responsável, o capaz de tirar e salvar o povo, o seu povo, Israel, de todo o sofrimento. E talvez é baseado na sua própria força, na sua astúcia, no treinamento de lutas para estar à frente de um exército, onde ele possivelmente havia sido treinado, é que ele investe a favor do seu patrício. Confiado na sua força e achando que todos os viam como líder, é que ele é decepcionado quando um tempo depois vai conversar com alguém e alguém lhe questiona: você vai matar também a gente? E aí é que ele entende que aquilo que ele havia feito a princípios escondidas havia sido divulgado por todas as pessoas. Ele teme e foge. O segundo período é quando Moisés, nesse período de deserto, de solidão, de estar trabalhando para o seu sogro, de ter casado, muito tempo depois ter tido um filho, e parece-me que esse segundo período é identificado como a consciência de Moisés daquilo que ele não era e que ele não conseguia. Ele havia se decepcionado com uma liderança baseada na sua própria força, e então ele se convence de que ele não era capaz. Estando no deserto, ele é visitado por Deus, e Deus fala: eu te escolhi para você libertar o povo. E ele falou: não, eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar direito, eu não tenho condições, em nome de quem eu vou falar? E Deus se revela sendo: eu sou o Criador de todas as coisas, o que tem existência desde a eternidade, convencendo Moisés a ir até Faraó e pedir para sair
a pedir pela saída do povo de Israel do Egito. Assim acontece, ele fica na liderança deste povo desde a saída do Egito até a entrada em Canaã, na terra prometida, mas por causa de uma desobediência, de bater na rocha 2 vezes, desconfiando daquilo que Deus iria fazer, Deus fala que ele e Arão não entrariam na terra prometida. Mas ele avista a terra prometida. Ele sobe no monte onde Deus havia mandado, onde ele morreria, aonde o seu corpo não seria achado. Ele avista parte da terra prometida, parte daquilo que Deus havia dito ao povo, mas ele não adentra a terra prometida. Mas com 120 anos, diz a Bíblia, que ele morre com vigor. Seus olhos não haviam ficado escurecidos, ele tinha boa visão, ele sobe ao monte sozinho. Existem relatos de que esse monte era um monte muito difícil de ser subido. Ele aos 120 anos sobe e falece com saúde e vigor. E é interessante que é esse salmista que vem dizer que quando a pessoa vive muito, vive até os 80, e o melhor deles é canseiro e enfado. É esse escritor que viveu 120 anos e que começou seu ministério aos 80, no período de câncer e enfado, é que escreve isso. Talvez dando uma perspectiva que, apesar da transitoriedade da vida, quando nós vivemos na presença de Deus, quando entendemos o chamado de Deus e quando fazemos a vontade de Deus, aquilo que parece ser o fim se torna o começo de uma longa história abençoada por Deus. E dizem que, possivelmente na sua velhice, alguns dizem que enquanto ele estava no monte, outros dizem que não podem se certificar disso, mas que já nesse período que Deus havia avisado que ele não seria o líder a entrar com o povo, e sim Josué, e ele prepara Josué, unge Josué, e talvez nesse período ele escreve o Salmo de número 90. E o Salmo de número 90 se divide em 2 grandes blocos e uma oração. Primeiro bloco mostrando a eternidade de Deus. O Salmo de número 90 inicia falando de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O salmista mostra que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é atemporal, Ele não está vinculado ao tempo que nós vivemos e acompanhamos. Ele criou, Ele é eterno, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o princípio, o meio e o fim, antes que o princípio da história se inicie, porque Ele contém o tempo, Ele criou o tempo e Ele está acima do tempo. E esse mesmo Deus que criou todas as coisas e que é eterno, que é Senhor, que é o Criador de todas as coisas, esse mesmo Deus do pó faz o homem, e quando ele diz o homem volta para o pó, esse homem volta para o pó, mostrando claramente que além de ser Deus grande, eterno, Criador, Ele é o dono da vida, Ele cria a vida. E nesse período de vida que temos, Ele dá e Ele tira, como o próprio Jó declarou na sua história. E por isso nós temos que ter a confiança que, apesar da nossa vulnerabilidade, que apesar da nossa fraqueza, a nossa vida, embora muitas vezes nós lutemos e busquemos, nos mantemos em casa, evitemos aglomerações, evitamos ter contaminações, mas a vida
está na mão do Senhor. Ele mostra que esse Deus é imortal. E como eu já disse, que esse Deus está além do tempo. Porque ele diz que 1000 anos aos teus olhos é como o dia de ontem, e que se foi como a vigília da noite. Então, todo esse tempo da existência da humanidade, Deus o vê num espaço onde ele consegue discernir o início e o final de cada período, de cada história, de cada momento, e ele consegue ver o fim de todas as coisas. Ele consegue ver o início, o meio e fim da humanidade. E a esse Deus que é imortal, que nós vemos no Novo Testamento os autores declarando ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele seja dada toda a honra e toda a glória. Moisés tinha a concepção que ele estava diante de um Deus imortal, de um Deus eterno, de um Deus criador, de um Deus poderoso, de um Deus grande, de um Deus que determina a vida. E parece-me que, em contraste a isso, ele mostra a brevidade da criação. Ele diz: o ciclo da vida na natureza é breve. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce à tarde, murcha e seca. Se o próprio Moisés, ele relata que a vida é muito breve, sendo de 80, 70, ou como na vida dele, 120 anos, ele fala assim: Deus, a natureza tem no seu ciclo de vida, de morte, algo muito mais breve. E às vezes, quando olhamos para o ciclo de uma flor ou de uma planta que nasce, brota, floresce e depois murcha e morre, ele fala: parece-me que nós somos mais duráveis, mas o Senhor nos torna como elas, o Senhor nos faz como elas. Na sua grandeza e eternidade, o Senhor olha para a nossa vida e vê a nossa vida como essa vida da flor que murcha e seca rapidamente. E ele diz que o homem, embora tenha um tempo de vida maior, o homem, embora tenha uma vida não tão breve, embora comparada com uma planta, essa vida é muito curta. Ele diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Nós poderíamos olhar para o Salmo e falar assim: Moisés, Senhor, mas existem umas pessoas na nossa igreja que têm mais de 80 e que ainda têm vigor. A gente vê gente indo para a igreja, a gente vê gente trabalhando em ministérios da igreja, gente com 90 lúcido, orando, trabalhando para o Senhor, mas mesmo quando olhamos essas exceções, e mesmo tendo um projeto de vida maior, devido aos cuidados que a ciência tem tido, isso não faz a vida ser longa. Isso não faz ter 70, 80, ou quase 100, como a dona Cleide. Eu brinco com ela, que ela vai chegar aos 100, ela fala: não sei, pastor, não depende da gente. Certamente ela tem razão quanto a esse princípio. Mas não é a mesma coisa, e a vida é muito rápida. Eu me lembro quando Gabriel, meu filho mais velho, tinha 6 meses, ele estava muito enfermo, ele tinha passado a noite muito mal, deitado sobre o meu colo e eu sentado, e no dia seguinte era o batizado dele.
E eu estava orando, falei, Deus, permita que ele esteja bem, para que nós possamos consagrá-lo ao Senhor. Nós o fizemos felizes, ele ficou bem no dia seguinte. E esses dias eu passei pelo quarto e ouvi dormindo, e eu falei, já é um homem, logo casa. E foi muito rápido. E eu creio que pessoas com mais idade do que eu podem olhar para as coisas que passaram e dizer da mesma forma, foi muito rápido. As coisas boas ou ruins pelas quais nós passamos foram rápidas demais. E é sobre essa brevidade que Moisés está falando. Que mesmo que vivamos 70, 80, 90, 100, a gente vai perceber que isso é muito passageiro. E exatamente por causa disso, e pela bondade de Deus, é que a vida precisa ser menor. Porque ele fala que o pecado traz sobre nós consequências como enfermidade, como vírus, como incapacidade de movimentos, de elasticidade, e que viver muito tempo tendo uma vida de pecado, nós viveríamos um sofrimento muito maior, porque está sobre nós, é trazido sobre nós o peso do pecado, as consequências do pecado, as consequências da maldade existente no nosso coração, a pecaminosidade existente na nossa alma, que nos conduz constantemente a deixar ela florescer através do pecado. Como a gente tem estudado em Tiago, a nossa cobiça, a nossa vontade pecaminosa. E após toda essa identidade, esse conceito, Moisés traz a seguinte oração: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E quando Moisés relata essa oração, ele traz alguns conceitos interessantes. O primeiro conceito é que contar os dias, é que alcançar coração sábio, não é algo natural. Por isso precisa ser ensinado. Deuteronômio 6, quando ele fala da responsabilidade dos pais para com os filhos, ele diz, olha, ensina a criança ao deitar, ao levantar, ao estar com ela no caminho, viajando, ao estar assentado, ensina. Porque ela precisa aprender sobre Deus, a conhecer a vontade de Deus, a obedecer à vontade de Deus. E a oração de Moisés é: Deus nos ensina a contar os nossos dias. Nos ensina a remir esse tempo que passa tão depressa. Nos ensina a reagir, a viver com sabedoria, porque a vida é rápida demais para a gente aprender errando. Deus não permita que o nosso erro persista e quando nós alcancemos o coração sábio, seja tarde demais para a gente acertar muitas coisas na vida da gente. Deus nos ensina. E o texto deixa claro que o pedido de Moisés é um pedido constante do nosso coração, falando: Deus me ensina, Deus me mostra, Deus diga-me o que devo fazer, o que devo falar, como devo fazer. Diga-me aonde eu tenho que investir o meu tempo, já que a vida é tão breve, para que eu alcance o coração sábio. Às vezes nós confundimos sabedoria com incapacidade, com indisposição, com menos capacidade de realizar as coisas ou menos vigor. Eu me lembro que os meus filhos eram muito pequenos e meu pai estava em casa e um deles havia feito uma malcriação muito grande e eu falei para eles:
Vamos para o banheiro porque o pai vai disciplinar diante daquilo que você fez. E meu pai falou, filho, não faz isso. Você não pode ser tão duro com seus filhos. E de fato eu acho que em algumas vezes eu fui duro demais na infância deles, mas que foi extremamente produtiva para eles. E eu falei assim, pai, mas o senhor fez isso comigo, com seus filhos, e todos estão bem, trabalhando, tementes a Deus. Ele falou assim, mas eu fui muito ignorante. Eu lembro que eu olhei para o meu pai e falei assim, pai, agora o meu período de educar os filhos nessa fase, talvez eu tenha que ser mais duro do que o senhor pensa que eu deva ser. Mas quando eu for avô que nem o senhor, talvez eu vá defender que eles também não sejam duros com os filhos como eu fui com eles. Mas numa perspectiva de que a gente fez, que o Senhor fez, que eu fiz aquilo que a palavra de Deus ordena a gente fazer. É essa sabedoria que faz sentido. Não é fazer as coisas porque fizeram comigo, porque eu acho, mas porque eu sei que é o que Deus deseja para a minha vida. Coração sábio, na verdade, é obedecer a Deus, fazer aquilo que Ele deseja, tendo plena convicção de que nós não nos arrependeremos no futuro daquilo que fizemos. Agora, como alcançar então este coração sábio? Essa é a pergunta que a gente pretende desenvolver, ensinar, explicar, aplicar ao teu coração durante as próximas mensagens. Por isso, gostaria de convidá-lo, desafiá-lo a estar conosco nas próximas manhãs, ouvindo esse tema, desenvolvendo esse tema. Mas eu posso te antecipar que só alcançamos sabedoria, só entendemos que a vida só faz sentido, só entendemos as coisas importantes nas quais devemos investir quando conhecemos a Deus, quando Ele nos ensina a contar os nossos dias e quando Ele nos traz um coração sábio. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, talvez como Moisés, desejoso que o Senhor ensine a contar os nossos dias. Por isso, Pai, nesses próximos domingos, abençoa a minha vida do pastor Daniel para que nós possamos transmitir à tua igreja os valores e princípios que valem a pena nós investirmos antes mesmo de ser necessário desacelerar. Mas que nesse tempo de reflexão, de parada, de mudança de rotina, seja um tempo de amadurecimento para que nós possamos alcançar coração sábio. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas consolações e o poder do Espírito repouse sobre cada um de vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. O Santo Espírito de Deus esteja guardando e protegendo a nossa vida e o nosso coração. Eu gostaria que você não desligasse o seu aparelho, nós ainda teremos um tempo dos avisos, e às 11 horas nós teremos um tempo precioso de escola dominical, hoje numa sala, todo mundo junto, uma sala virtual, mas onde a gente vai poder se ver e poder compartilhar do princípio ou de princípios ensinados por Tiago. Deus abençoe. Antes de você se desconectar, eu queria a sua atenção mais alguns minutinhos, porque nós temos alguns avisos para passar para vocês. Então preste atenção nesses avisos. O primeiro aviso
IPBG em tempos de quarentena. Aqui está, bem resumidamente, o que nós temos feito nesse período. Os nossos cultos online aos domingos, às 9 horas. Se você foi abençoado com a mensagem de hoje ou com outras mensagens anteriores, você pode acessar o nosso canal do YouTube e compartilhar essas mensagens com seus amigos e familiares ou até mesmo ouvir novamente. Nós disponibilizamos também de aconselhamento e atendimento pastoral. Se você nesse momento precisa de uma conversa, de um desabafar, de um conselho, de uma oração, você pode ligar para a secretaria da igreja ou para um de nós pastores, pastor Jonatas ou eu, pastor Daniel. Os nossos telefones estão aí na tela e você pode fazer contato com a gente, que nós teremos muita alegria e prazer em te ouvir e te servir nesse momento. Nós temos disponível material para as nossas crianças, os professores da escola dominical têm contactado as nossas crianças, a Milene tem se disposto a gravar essas músicas para o período de culto, e o Contos do Barão também, semanalmente, tem nos abençoado muito com as suas histórias. Nós também temos escola bíblica, os pequenos grupos durante a semana e o trabalho da nossa diaconia. Nós vamos falar um pouco mais desses trabalhos agora. A nossa escola bíblica dominical, daqui a pouco, às 11 horas, nós faremos um teste hoje. Nós teremos uma aula presencial virtual, ok? Pela plataforma do Google Meet, nós disponibilizaremos o link da sala no chat agora do nosso culto e também no grupo da igreja do WhatsApp. Então, participe com a gente, será um tempo precioso de olhar, de interagir com os nossos irmãos, de orarmos e de aprendermos mais da palavra do Senhor. Conselhos em tempo de crise, reflexões na carta de Tiago. Logo mais, às 11 horas da manhã. Contos do Barão, às 15 horas, o episódio será liberado. Deu ruim no Barão. Assista, chame as suas crianças, divulgue esse material. E mais, os trabalhos da diaconia. A nossa junta diaconal tem trabalhado incessantemente. Nós somos gratos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Nós temos recebido doações de alimento, então se você deseja doar alimento para compor as cestas básicas, você pode procurar a diaconia ou entrar em contato com a secretaria. Tá joia? Ajuda aos necessitados, recolhimento de dízimos e ofertas. Nós louvamos a Deus pela sua vida, que tem sido fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Isso tem possibilitado que a nossa igreja consiga arcar com as suas despesas. Nós temos ainda sonhos para que o evangelho expanda, cresça, mais e mais pessoas sejam alcançadas. Então participe financeiramente daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Tá? E se você tem dificuldade de fazer a sua transferência bancária, você pode contactar também os nossos diáconos, que ele pode fazer a retirada na sua residência. Tá bom? Nós estamos lançando hoje uma campanha do agasalho. O frio está chegando e nós queremos servir aqueles que não têm com que se vestir nesse frio. Então, se você quiser, você pode ajudar de duas maneiras. Você pode fazer uma oferta de R$30, que é um preço estimado de uma coberta, na conta da igreja. O que nós pedimos para você é o seguinte: se você fizer a oferta de R$30 ou mais, dependendo se você quiser doar mais do que uma coberta, você pode fazer a doação e encaminhar o comprovante para a secretaria da igreja, para o Wagner, porque assim nós conseguimos diagnosticar que a oferta é específica para esse fim. Então, se você doar, encaminhe o seu comprovante especificando o porquê da doação, que é para a campanha do agasalho, e o Wagner encaminhará para o nosso tesoureiro, e esse dinheiro será direcionado, orientado para a compra de cobertas para pessoas menos favorecidas. E você pode ajudar de uma segunda maneira, doando roupas de frio, calça, blusa, jaquetas. Se você puder, faça uma limpa aí no seu guarda-roupa, reserve alguma coisa, você pode levar até a secretaria da nossa igreja. Mas para isso,
faça um contato com o Wagner primeiro, verifique qual dia e qual horário que ele estará na secretaria, porque o Wagner não está todos os dias, ele tem feito home office, mas alguns dias ele tem ido até a igreja e alguns dias ele tem se deslocado lá para ajudar no atendimento aos necessitados e entrega de cesta básica também. Então faça um contato com ele antes, para você não perder viagem, tá bom? O próximo aviso é a respeito do movimento AME, que continua servindo a bairros carentes de Hortolândia. Se você quiser ajudar, saber maiores informações, procure o Diácono da Vida, nossa igreja. O próximo aviso é a respeito dos grupos pequenos online. Nós temos 4 grupos funcionando semanalmente. A terça-feira, às 20 horas, estudamos o livro de Daniel. Quarta-feira, às 19h30, nós estudamos um livro do pastor Eugene Peterson a respeito do profeta Jeremias. Quarta-feira também nós estudamos 1 Coríntios. E sexta-feira, às 20 horas, um livro do John Piper chamado Coronavírus e Cristo. Então, participe. Olha, eu queria encorajar muito você a participar de um pequeno grupo durante a semana. Reserve 1h30 da sua semana para participar conosco de um pequeno grupo. Não é apenas conhecimento bíblico, isso é muito importante, é essencial, mas é um tempo precioso de ouvir a voz de outras pessoas, de estar em comunhão, mesmo que virtual, com outras pessoas, de poder compartilhar motivos, orar uns pelos outros. Participe com a gente, tem sido uma bênção. Os primeiros passos continuam funcionando toda segunda-feira às 19 horas. Se você ainda não participou de nenhuma aula, mas gostaria de participar conosco, não tem problema. Participe. Nós disponibilizamos os links tanto dos pequenos grupos quanto dos primeiros passos toda semana no nosso grupo de WhatsApp. Se você não participa ainda do nosso grupo, mande uma mensagem para a secretaria solicitando ou os links ou a participação no mesmo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, o seu domingo e a sua semana, em nome de Jesus. Hoje eu vou brincar com meu filho. Hoje eu ligo até pro meu velho. Hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje vou fazer exercício, hoje sem a televisão. Hoje menos carboidratos, mais legumes, verduras, mamão. Hoje passear com o cachorro, hoje almoçar devagar. Hoje nada de internet, hoje chega de me estressar. Hoje porque só tenho hoje, hoje aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje eu vou no sebo da esquina, hoje é pra contar até 10. Hoje quero reler com calma Jó, ou mesmo Cantares, Moisés. Hoje eu vou ouvir as pessoas, hoje eu volto a sorrir. Hoje quero a paz mais discreta, aquela paz de orar e dormir. Hoje não brigar por tolices, hoje praticar o perdão. Hoje nada de Facebook, hoje mais água no feijão. Hoje, porque só tenho hoje, hoje aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu
eu sei que Deus cuidará. Hoje, porque só tenho hoje. Só tenho Hoje, aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje, porque só tenho hoje. Hoje, aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará.